Esse aqui, senhores, é um cara importantíssimo para a filosofia. Esse é Hegel, filósofo, alemão também. Ele escreveu vários livros importantes, mas para nós, a filosofia do direito, a fenomenologia do espírito é o mais importante livro dele. Ciência da lógica, enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio e princípios da filosofia do direito, até pelo nome do livro, dá para saber que é um livro importante para nós, da filosofia do direito. Princípios da filosofia do direito regem várias passagens da filosofia do direito. Tem gente que não gosta. Qual é o mais importante ensinamento de Hegel? Dialética. Hoje, as pessoas, quando vem a palavra dialética, como se fosse um diálogo, dois lados, uma coisa simples. Não. A partir de Hegel, dialética muda e deixa de ser diálogo simples para exato conflito. Então, para ninguém errar aqui no final de um texto, de um artigo, seja filosófico ou de direito, onde aparecer a palavra dialética, você já, como se estivesse lendo um texto em outra língua, vocês já vão traduzindo mentalmente dialética é um conflito. Se o texto estiver falando só dos gregos, ou até de São Tomás de Aquino, ou seja, você percebe que alguém anterior a Hegel, e usar a expressão dialética, fica na dúvida se a pessoa já sabe, já conhece Hegel, se ela vai estar usando aquilo como conflito ou simplesmente como diálogo. Aí você faz ali a valoração. Mas se o texto é de filósofos posteriores a Hegel, ela está querendo dizer conflito. Isso, para ele, o que é dialética? É a forma de mudança da razão, não é diálogo. O diálogo é aquela coisa do consenso e tal, né? Você dialoga para poder chegar no consenso. O que é mais importante para os sofistas, por exemplo. Trata-se de um método, conflito, o senhor versus o escravo. Isso vai acabar esse conflito, essa dialética, quando há superação. Que tipo de superação? Acabou a escravidão. Quando acaba a escravidão, tem escravo? Não. Acabou o escravo, tem senhor? Não. Deixa de existir os dois. Entende a diferença para um simples diálogo? Quando o Sócrates conversava com Glauco, quando terminava a conversa eles desapareciam? Não, os dois estavam lá. Aqui não. Quando acaba o conflito, essa dialética, acaba os dois. Porque eles se superaram. Essa é a ideia. Quem fala de Hegel fala em tese e antítese. Tem sempre o contraponto. Veja que tudo isso vai além do simples diálogo. Por isso que conflito é a melhor forma de você entender o que Hegel está nos dizendo. Nós tivemos na história da humanidade, até agora, 3 grandes modos de produção: escravagismo, feudalismo e capitalismo. Hegel dizia: o senhor e o escravo era a forma de produção escravagista. No feudalismo era o senhor feudal e o servo. Eu já disse para vocês que o servo não era escravo do senhor, ele era escravo da terra. Quem fosse o senhor feudal lá, naquela terra, herdava não só a terra, mas os servos que lá viviam. O capitalismo é capital e o trabalho assalariado. Marx não viu isso aqui ainda. Capital e trabalho assalariado. Neste ponto ele fala que a verdade é histórica. A verdade é um absoluto. Essa frase de Hegel. A verdade é absoluta em face do passado. O que nós temos que tomar cuidado, e que vai falar isso mais para frente para nós com bastante clareza, é Gadamer, um discípulo de Heidegger. Falava que você não pode fazer uma análise do tempo filosófico, do tempo histórico, com os olhos de hoje. Se eu chegar aqui e falar assim, pô, você falou que Aristóteles era bom, mas ele tinha escravos, naquela época tinha escravos, Atenas não era essa maravilha toda, porque você falou de democracia ateniense, ágora, só que 10% da população era cidadão? Era o jeito deles. Agora, eu vou ficar falando que eles estavam errados, que eles eram, isso joga tudo fora, o bebê e a água junto da bacia, porque nada pressa? Não, você tem que olhar, óbvio, com os olhos de hoje, mas com carinho, com cuidado para não fazer anacronismo, né? De você ficar analisando atitudes do passado aos olhos de valores de hoje. Isso é muito ruim. Você pode usar o passado para tentar entender motivos de hoje, condutas atuais, mas nunca querer mudar o passado porque você está olhando a partir de hoje. Ele diz no livro Princípios da Filosofia do Direito que a dialética é a rosa na cruz do sofrimento presente. Você tem que saber dessas relações quem está explorando quem ali. O símbolo de rosa na cruz do sofrimento presente é uma mãozinha segurando uma rosa, que é o símbolo da Internacional Comunista. Então, no Brasil, quem usa a mãozinha segurando a rosa é o PDT. É o símbolo da Internacional, que deriva desta frase do Hegel, que a dialética é a rosa na cruz do sofrimento presente, que é saber quem explora quem. Quando você identifica em qualquer relação dialética, você tem que identificar quem está explorando quem. Leamos Hegel. No que se refere aos indivíduos, cada um é filho do seu tempo. Assim também para a filosofia, que no pensamento pensa o seu tempo.
Tão grande loucura imaginar que uma filosofia ultrapassará o mundo contemporâneo como acreditar que o indivíduo saltará para fora de seu tempo, transportará rodos. Se uma teoria ultrapassar esses limites, se construir um mundo tal como entenda dever ser, este mundo existe de certo, mas apenas na opinião, que é um elemento inconsciente, sempre pronto a adaptar-se a qualquer forma. Se eu ficar olhando para o passado e eu ficar aqui elucubrando que fizeram isso por causa disso, daquilo, vai fundamentar o que aconteceu lá atrás? Se eu ficar aqui, nós podemos fazer um curso para tentar debater por que os gregos tinham escravos. Vai mudar? Eles vão deixar de ter escravo? Vamos valorar se era bom ou ruim? A missão da filosofia está em conceber o que é, porque o que é a razão. Então vejam, senhores, isso aqui está na introdução do livro Os Princípios da Filosofia e Direito. A missão da filosofia está em conceber o que é, porque o que é a razão. Para o direito isso é tudo, né? Que não é, não nos importa. O domínio do direito é o espírito em geral, aí é sua base própria. O seu ponto de partida está na vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino, e que o sistema do direito é o império da liberdade realizada, o mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo. Vejam que interessante, que o sistema do direito é o império da liberdade realizada. O sistema todo do direito está para regular liberdades. Chega a ser até paradoxal, se eu estou falando que eu estou controlando alguma coisa que se chama liberdade, isso é liberdade? Não, né? Mas a gente tem essa garantia de que não farão contra nós aquilo que nós não podemos fazer. Então essa é uma liberdade kantiana até, né? Os limites, posso ir até aqui, daqui não posso, mas que isso vai causar, isso é a base de vários doutrinadores, principalmente do justpositivismo, essa questão. Tudo tem que ser regulado, até a liberdade, né? Nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, o direito de ir e vir, que é a liberdade. Agora, o que é o direito de ir e vir? O direito de você poder fazer um protesto na rua? É o direito de você queimar um banco, queimar um ônibus, quebrar um banco? Liberdade. Então, a que nível de liberdade uma sociedade quer dar para os seus cidadãos? O Estado é o racional, para em si e para si. Esta unidade substancial é um fim próprio absoluto, imóvel. Nele, a liberdade obtém o seu valor supremo. E assim, este último fim possui um direito soberano perante os indivíduos que, em serem membros do Estado, possuem o seu mais elevado dever. Se o Estado é o espírito objetivo, então só como membro é que o indivíduo tem objetividade, verdade e moralidade. A associação, como tal, é o verdadeiro conteúdo e o verdadeiro fim. E o destino dos indivíduos está em participarem de uma vida coletiva. Quaisquer outras satisfações, atividades, moralidades de comportamento têm o seu ponto de partida e o seu resultado neste ato substancial universal. Uma coisa que eu esqueci de falar de Kant, que o problema não é Kant. O problema é a interpretação que fazem de Kant. O problema não é Hegel, o problema é a interpretação que fazem de Hegel. Veja quem está falando ali. Se o Estado é o espírito objetivo, então só como membro é que o indivíduo tem objetividade, verdade e moralidade. Se o indivíduo não fizer parte desse Estado, de forma excluído, ele não terá nem objetividade, nem verdade e nem moralidade. Afirmar que alguém não tem moral, só que ele não está dentro de um Estado, é muito forte. Isso vai servir mais para frente para todos os regimes segregacionistas, desde o apartheid ao nazismo e tudo mais. Eles usam essa parte da filosofia do direito de Hegel para tratar dessa separação. Se você não está dentro, você não merece nada. No direito penal, não sei se tem alguém aqui que mexe com direito penal, tem uma teoria que surgiu, acho que na Alemanha, se não me engano, na década de 80, chamada direito penal do inimigo. Alguém já ouviu falar? Já. Então, o direito penal do inimigo, assim, grosso modo, já que o criminoso ele não respeitou as regras da sociedade, ele tem que ser tratado como um inimigo na guerra. Ele não terá esses direitos fundamentais, advogado, justo julgamento, etc. Está preparado para a guerra agora. Você é o inimigo da sociedade, porque se você não quis, você não aceitou as regras da sociedade, que era no roubo, no mate, etc., então você não faz mais parte dela. Vai ser tratado como se fosse alguém de fora.
ela teve um pico na década de 90 e agora está meio escurecida. Não sei nem se ela está tão na moda assim, mas está aqui, ó. Em face do direito privado, do interesse particular, da família, da sociedade civil, o Estado é, por um lado, necessidade exterior e poder mais alto. Subordinam-se às leis os interesses daqueles domínios, mas, por outro lado, é para eles fim imanente, tendo a sua força na unidade do seu último fim universal e dos interesses particulares do indivíduo. Esta unidade exprime-se em terem aqueles domínios deveres para com o Estado, na medida em que tem também direitos. Veja, em face do direito privado, os interesses particulares. O que é o direito privado? O direito privado é direito civil, direito penal. Que conta o quê? Da propriedade. Então, o Estado tem a função de proteger a propriedade. E você cede uma parte dos seus domínios para o Estado vai ter o quê? Te proteger. O que é isso? Isso nós vimos ontem. Isso é Hobbes. O Hobbes está voltando aqui, né? Ou seja, é um conceito absolutista que está voltando em Hegel agora dentro do direito. É uma troca. Quando um grande número de indivíduos desce além do mínimo de subsistência, que por si mesmo se mostra como o que é normalmente necessário a um membro de uma sociedade, se esses indivíduos perdem assim o sentimento do direito, da legalidade, da honra de existirem graças à sua própria atividade, ao seu próprio trabalho, assiste-se então à formação de uma plebe e ao mesmo tempo uma maior facilidade para concentrar em poucas mãos riquezas desproporcionadas. Essa é uma das frases de Hegel. Veja em que livro está escrito essa frase. Menos conhecidos. Todo mundo fala mal do Hegel, mas não fala isso. Isso me parece comunista, mas marxista. O principal professor de Marx foi Feuerbach, era o principal aluno de Hegel. Feuerbach foi o melhor professor do Marx. O Marx tem acesso a essa informação privilegiada. Isso aqui não é marxismo. Isso aqui, Hegel já disse. Se a pessoa tiver um número grande de indivíduos, dessa além do mínimo de subsistência, que ele não consegue ver nem com o trabalho dele, e assim ele perde o direito, o sentimento de direito, de legalidade, de honra, forma-se uma plebe. E isso faz com que uma maior facilidade de concentração de riquezas. Isso a gente vê acontecer ou não? Não só no Brasil, mas você vê isso em todos os lugares. A bagunça que está na África, não vamos estar nem na parte antropológica, dos mapas que eles criaram países, os europeus criaram países, misturando tribos para que eles nunca mesmo se entendessem, né? Tribos inimigos dentro do mesmo país, acho que ia dar o que isso, né? Mas é isso, você tem que criar uma grande plebe que não tem condições de se, né, ter nem esse tipo de honra, porque aí fica fácil você controlar isso melhor. Juntar bastante dinheiro, né, agora? Concentrar em poucas mãos riquezas desproporcionadas. Em certo tempo, falou-se muito da oposição entre a moral e a política, e da exigência da primeira dirigir a segunda, ou seja, a moral dirigir a política. Apenas devemos mostrar que o bem do Estado tem uma legitimidade muito diferente da do bem dos indivíduos e da substância moral, que o Estado adquire imediatamente a sua existência. Quer dizer, o seu direito em algo concreto e não abstrato. É esta existência concreta e não as numerosas ideias gerais consideradas como mandamentos morais subjetivos que o Estado pode erigir em princípio de conduta. A crença na chamada injustiça inerente à política, na chamada oposição entre a política e a moral, está fundada em falsas concepções da moralidade subjetiva, a natureza do Estado e da sua situação do ponto de vista moral subjetivo. Estou explicando aqui aquela briga, né? A gente tem até hoje. Até a gente vê mal os políticos, dizem até que eles fazem, não é nem antiéticos, né? Nós falamos aqui na primeira aula a diferença entre moral e ética. Quando você fala que alguém não tem ética, é uma boa ofensa, né? Você está ainda dizendo que pelo menos a pessoa sabe qual é a moral, que ela está agindo só contra ela. Falar que ela não tem moral é pesado. Aqui ele faz uma dialética, né? Virou dialética, eles se separaram, então uma tendo que subordinar a outra. Quem explora quem? Entre a moral e a política. Isso vai fundamentar muito lá na frente vários outros filósofos. Nós vamos ver, chegar na hora eu vou falar para vocês um bem conhecido, que trata dessa questão política muito. E aí nós vamos falar de moral, porque ele esquece a moral, fica só na política. Então não é só o direito que se distanciou da moral, a política se distanciou da moral, várias áreas do conhecimento humano foram separando a moral.
Isso tem consequências desastrosas, né? Porque parece que quando você tira a moral das coisas, você perde o controle. Se você pegar a engenharia genética, se você tirar completamente a moral daqui, o que sobra? Eles fazem clone, fazem o que quiser. Então, tem os limites. Você tem que ter ali a moral, tem que estar próximo. Não estou dizendo que eu sou contra a experiência genética, pelo contrário. Sou favorávelíssimo ao entendimento do STF de ter liberado os experimentos com células tronco, etc. e tal. Mas você tem que ter regras morais para isso. Não pode também liberar.